Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa escritura, o livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 7. Nos diz assim a Escritura: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos uma vez mais. Deus eterno, aqui está a tua palavra, Senhor, e aqui estamos nós, o teu povo. Te pedimos que, através da exposição, o Senhor possa abrir nossa mente e o nosso coração e falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nesta noite, eu queria desafiar os irmãos a nós construirmos algumas coisas. A primeira coisa que eu queria que nós construíssemos juntos seria um carro. Talvez você se pergunte, e talvez alguém questione, qual seria a finalidade de um carro? Talvez algumas pessoas diriam que é o conforto, que é o lazer, que são N coisas, mas nós sabemos que a função primordial de um carro é a locomoção. Então imagine que nós agora estamos construindo um carro e nós colocamos todas as peças necessárias para o carro. Colocamos o motor, colocamos os pneus, as rodas, fizemos todo o sistema elétrico, deixamos o carro de modo inteiro pronto. Mas quando nós vamos ligar o carro, nós percebemos a ausência da chave para ligar esse carro. Se a finalidade do carro é se locomover e desligado, geralmente o carro não se locomove, os irmãos vão de concordar comigo que se nós não tivermos a chave para ligar o carro, e aqui eu estou falando dos meios ordinários, nós não iremos cumprir o fim principal para qual aquele carro foi criado. Nós não iremos conseguir nos locomover, porque o carro não vai andar. Faltou um elemento. Da mesma maneira, se nós pensarmos numa casa, assim como o carro, muitas pessoas vão dizer que a casa tem diversas outras finalidades: conforto, aparência, demonstrar riqueza, mas nós sabemos por fim que o intuito da casa é fornecer abrigo para aqueles que adentram nela. Então imagine que nós estamos construindo essa casa e fizemos toda a parte, colocamos as portas, fizemos o piso, colocamos os banheiros, mas foi esquecido um pequeno detalhe: a casa ficou sem o telhado. Os irmãos vão de concordar comigo que se
uma das finalidades, e talvez a principal finalidade da casa, é trazer abrigo. Uma casa à descoberta não traz tanto abrigo assim. Os muros podem ser altos, mas os muros não vão impedir a chuva de entrar na nossa casa. Então podemos dizer que perde-se a finalidade daquela casa, que seria abrigar as pessoas que se acomodam lá. Me permita mais só um exemplo. Qual a finalidade de um computador? Também muitas pessoas vão dizer que há muitas finalidades, mas uma delas é nos dar acesso à internet. Suponhamos então que nós construamos um computador, coloquemos todas as peças, façamos o gabinete, compremos o monitor, deixemos toda a parte física pronta. Mas existe uma parte que nós chamamos de sistema operacional, ou os técnicos vão dizer que é o software, né? A parte que a gente não vê. Se não for colocado naquele computador, o computador não vai ter a finalidade primária dele, que seria fornecer acesso à internet. Nós não vamos conseguir nem ligar o computador sem um sistema operacional. Isso aqui é uma linguagem não técnica. Irmãos, o que é que esses exemplos têm em comum? Que todas essas imagens que nós montamos aqui, todas essas nossas construções, as partes secundárias estão presentes em todas, mas está faltando o elemento que nós diríamos que é o elemento essencial para que a coisa funcione de fato. Assim era, meus irmãos, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha estrutura, tinha doutrina, tinha perseverança, tinha zelo, mas faltava uma coisa: faltava o amor. Era uma igreja que estava num lugar influente, uma das 4 maiores cidades do Império Romano. Uma igreja que cresceu em um centro comercial, portuário, uma cidade influente, uma cultura diversa, uma cidade famosa pelo seu paganismo, pelos templos dedicados aos deuses. E essa igreja, ela nasce lá. Uma igreja, no início, perseverante, plantada pelo apóstolo Paulo, que teve como seus pastores Timóteo, o próprio Apolo falou naquela igreja, o próprio João pode ter congregado naquela igreja. Uma cidade, irmãos, permeada de religiosidade. Para todo lugar, templos, adoração aos deuses, mas a igreja cresceu naquele contexto. Uma igreja forte, uma igreja perseverante. Nesse ambiente, irmãos, de religiosidade, ela cresceu. Mas, com o passar do tempo, essa igreja perdeu o seu amor. Embora eles continuassem firmes na doutrina, os costumes, embora eles perseverassem contra os maus, como o texto vai dizer, embora eles repelissem as pessoas que levavam doutrinas estranhas àquela igreja, eles haviam perdido o primeiro amor. E nós temos, irmãos, nesse texto, um chamado do noivo à sua noiva. Nós temos um chamado de um Deus que ama a sua igreja e que a alerta do seu estado espiritual. Nós temos um chamado de um Deus que conhece a igreja que está com o pavio fumegando. Embora toda a estrutura parecesse estar de pé, o alerta que o Senhor vai dar àquela igreja é que eles estão perto de acabar. Estrutura, melhores pregadores, melhor som, os melhores estudiosos, doutrinariamente sólida. Mas nós vemos, irmãos, que o seu elemento principal,
aquilo para o qual ela foi criada, se perdeu. Eles não amavam mais a Deus em primeiro lugar. Vamos ao texto. O ponto central, irmãos, dessa mensagem é que aquele povo havia abandonado o primeiro amor. Mas nós temos muitos elementos que nós podemos aprender desse texto. E o primeiro deles é que nós podemos aprender sobre como Cristo controla a sua igreja. Vejamos o texto. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos mencionar que Cristo controla são os pastores da igreja dele. Perceba que o termo 7 estrelas, se os irmãos voltarem para Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 20, lá nós vamos entender que as 7 estrelas são a representação dos pastores que estão na mão de Cristo. Ele diz que conserva na mão direita as 7 estrelas. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que Cristo controla os líderes da sua igreja. Essa é a primeira certeza que nós podemos ter. A igreja, irmãos, ela não pode ser governada com tirania, como se os ministros, os pastores fossem donos, porque, na verdade, eles são conservados na mão de Cristo. Maiores que sejam os ministérios, por mais longos, por mais frutíferos que sejam os ministérios, a primeira verdade que nós temos é essa: os pastores estão na mão de Cristo. Isso nos traz 2 verdades. Primeiro, isso traz conforto. Os pastores devem se sentir confortáveis, e a igreja também deve se sentir confortável de ter os seus pastores na mão de Cristo, porque sabe que Cristo detém o controle daqueles que estão em suas mãos. É como um símbolo que Ele é quem sustenta aqueles que estão em sua mão. Geralmente, aquele que está em nossa mão, nós temos o controle. Se isso nos traz segurança, tanto para a igreja, quanto para os ministros, pastores, isso também deve trazer para nós responsabilidade e temor. Porque não é coisa simples estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não é coisa qualquer estar na mão daquele que é o dono da igreja. Porque nós sabemos que o que quer que nós façamos no âmbito da igreja, Cristo requererá de nós toda a conta. Então isso traz um senso de responsabilidade sem tamanho. Irmãos, nós não podemos perder de vista que a igreja tem um dono. Que as pessoas que aqui falam, que aqui governam, que aqui opinam, elas estão debaixo de um senhorio. Estão debaixo de alguém que manda acima de todos os reis, de principados, potestades e principalmente manda na sua igreja. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade, que Cristo tem o controle, é que a igreja está sob os cuidados. Ele cuida dos pastores, mas ele também cuida da igreja. E vê o que a igreja está fazendo. Perceba, o versículo vai dizer: e que anda no meio dos 7 candeeiros ou candelabros de ouro. Os irmãos que são ou que foram militares, sabem que existem 2 termos no militarismo. Um é passar em revista e o outro é inspeção militar. Deixa eu explicar para os irmãos. Acho que qualquer pessoa aqui já assistiu um desfile cívico, né, em que as tropas se põem lá a marchar,
a fazer o que tem que ser feito. E as autoridades, quando aquela tropa está posta, elas passam à frente da tropa fazendo uma revista. O que é que isso quer dizer? Que eles passam para olhar se está tudo nos conformes. O que é que eles observam basicamente? Se o fardamento está alinhado, se a tropa está completa, né? Então, digamos que seria uma passagem superficial. Ele só consegue ver aquilo que está posto diante dos seus olhos. O outro termo militar é a inspeção. Essa é algo mais detido que os militares fazem. É agendado um dia para ir lá no batalhão, na unidade. E o que é que vai ser feito? Uma inspeção em tudo que diz respeito àquela unidade militar. Serão contadas munições, armamentos, fardamentos. Os problemas vão ser conhecidos. As pessoas vão ficar a par do que os militares chamam de alterações, né? O que é que saiu do normal vai estar relatado lá. Então, irmãos, nós dizemos que isso é uma análise mais detida. Porque se faltar lá uma munição, alguém vai perguntar onde está. Foi registrado? Quem disparou? Onde está? Irmãos, é mais ou menos dessa segunda forma que Cristo se porta no meio da igreja. Nós temos certeza que o nosso Senhor está aqui. Não temos? Não temos? Isso é motivo de alegria para nós, porque o nosso Senhor está no nosso meio. Mas, irmãos, o nosso Senhor, Ele não está passando em revista. O nosso Senhor está fazendo uma inspeção em nós. Os seus olhos, o próprio João vai dizer, são como chamas de fogo. Então ele não contempla só aquilo que está bonitinho. Ele não contempla só as palmas sincronizadas, só a roupa, só o cheiro, só o seu se portar no culto. Ele conhece as intenções do seu coração. Assim como aquelas pessoas mexem lá no interior das unidades, Cristo, andando no meio da sua igreja, mexe com tudo e com todos. E ele diz, eu estou no controle da minha igreja. Ele está no meio dos candelabros, ele está no centro daquelas igrejas. Quando fala candelabro, ele está falando das 7 igrejas da Ásia. Mas nos dá a certeza que o nosso Cristo está aqui no nosso meio, está aqui em Belo Jardim, está aqui olhando cada um de nós, irmãos. Ele sabe se a nossa adoração é verdadeira. Ele sabe como nós chegamos aqui. Ele sabe qual é o nosso intuito em estarmos aqui. O pastor não sabe. Os presbíteros não sabem. Eu não sei. Os músicos não sabem. Às vezes nem seu esposo, sua esposa, sabe o que se está passando dentro de você. Mas o Cristo que rege a igreja, que é o dono da igreja, que passeia no meio da igreja, Ele conhece, irmãos, tudo que é desconhecido. Então as aparências caem diante desse Redentor, as máscaras ficam lá fora, porque nós só conseguimos mostrar máscaras para pessoas que veem só o exterior. Mas o nosso Deus, Ele vê o interior. Essa é a primeira verdade. Cristo controla a igreja e Cristo controla os pastores. A segunda verdade, irmãos, é que por fazer isso, o nosso Cristo, Ele conhece a sua igreja. Perceba o que Ele diz no versículo de número 2. Conheço as obras que você realiza. Cristo conhece a sua igreja. E por conhecer a sua igreja, irmãos, a primeira coisa que Cristo faz com essa igreja de Éfeso é elogiá-la por aquilo que ela tem feito pela fé. Perceba, conheço as obras que você realiza. Agora ele vai traçar elogios, tecer elogios àquela igreja. Ele diz, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus
e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. 3, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Irmãos, perceba que elogio maravilhoso. É o Cristo, é o Deus encarnado, agora glorificado, que aparece em visão a João, e está dizendo assim: diga a Éfeso que eu conheço as obras dele, conheço a sua perseverança e o seu labor. 2 características. Essa igreja era uma igreja que trabalhava muito e era uma igreja perseverante. Irmãos, a linguagem que usa aqui para labor, esforço, trabalho, na linguagem grega lá, a linguagem original, é um trabalho, irmãos, que leva à exaustão. É um trabalho cansativo. E por que, irmãos? O trabalho da igreja de Éfeso era tão cansativo. Como eu disse, eles estavam no centro do paganismo. Eles estavam no centro de todos os deuses, uma igreja crescendo, perseverante, lutando para pregar o evangelho contra tudo, contra todos, contra um império idólatra, contra pessoas idólatras, judeus, gentios, todos os tipos de pessoas de todas as províncias. Porque, como eu disse, Éfeso era uma cidade portuária, muitas pessoas trafegavam naquele lugar. Uma igreja que trabalha, na nossa linguagem, até o suor descer. Uma igreja que trabalha, mas que trabalha com perseverança. Insistindo, continuando. Cristo está dizendo: eu sei que vocês permanecem de pé, porque vocês são perseverantes. Eu sei que a cidade de vocês não é propícia ao Evangelho, mas vocês continuam firmes na doutrina, vocês rejeitam aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Cristo está dizendo: vocês estão de parabéns. Vocês estão fazendo nessa cidade o que deveria ser feito, vocês estão preservando o meu nome. Quando alguém falava na igreja de Éfeso, que dá a entender, é que todos viam como uma igreja firme, uma igreja que nós poderíamos dizer séria, uma igreja ortodoxa, uma igreja sem heresias. Perceba, irmãos, eles viam nas pessoas que chegavam, esses missionários itinerantes que muitas vezes brigaram com Paulo, chegavam lá com linguagem persuasiva. E perceba a importância, irmãos, porque esses homens, eles conseguiram fazer um reboliço na igreja dos Gálatas. Eles chegavam lá e fazia com que a igreja da Galácia quisesse voltar aos costumes do Antigo Testamento, mas a igreja de Éfeso trancou as portas para esses falsos profetas, trancou as portas para esses falsos mestres. Aqui você não entra, aqui nós conhecemos a verdade de Deus. Irmãos, essa igreja era um exemplo para as pessoas que passavam à vista nela. Assim como nós poderíamos ser para as pessoas que passam aí na rua. Dizer: rapaz, coisa bonita. Estão aí, ó, tá o pregador falando lá, os crentes tudo sentado, ordeiros. Uma igreja, talvez quem faça uma análise mais detida ali, que não tem heresia, que não vivem lá pedindo dinheiro à torta e à direita para sustentar luxos. Isso aqui é uma visão de uma pessoa que passa sem fazer uma análise detida. Mas será que a análise, irmãos, de Cristo é igual à análise dos homens? Será que o sentar que nós sentamos nos bancos, será que o nosso prestar atenção é como de fato as pessoas imaginam que nós estamos prestando? Ou quando Cristo colocar os seus olhos em nós, o seu diagnóstico vai ser outro?
É verdade que nós podemos ter N características positivas. E eu não acredito que nós não tenhamos nenhuma negativa. Porque para um Cristo perfeito, irmãos, nós nunca alcançaremos a perfeição, não nessa vida. Mas perceba, ele olha para aquela igreja e ele mesmo elogia. Uma igreja que tinha mais ou menos 40 anos, é quase a idade da nossa igreja, né? Um pouco menos a nossa aqui. Uma igreja que tinha aproximadamente 40 anos, num centro pagão. Jesus está dizendo assim: eu conheço vocês, eu conheço as vossas obras, eu conheço o trabalho de vocês. Sei que vocês têm suado a camisa, o suor está pingando de vocês, vocês têm persistido até o fim. Se o texto acaba aqui, irmãos, nós diríamos que a igreja de Éfeso parece que já está no novo céu e na nova terra. Não é verdade? Se para o texto aqui, nós não veríamos nenhuma crítica. Mas, irmãos, por nosso temor, para a nossa alegria, para o nosso encorajamento, o diagnóstico que o nosso Deus faz nunca é incompleto. E em terceiro lugar, irmãos, Cristo repreende aquela igreja. Leiamos o versículo número 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, não é possível, na nossa ótica, que uma igreja que estava fazendo tudo correto tenha perdido o amor. Não é possível na nossa ótica. Mas como eu disse, os olhos do Senhor sonda as intenções do coração. Aquela igreja, irmãos, estava quebrando, ainda que fazendo tudo o que ela estava fazendo, estava quebrando o primeiro e principal mandamento da Escritura. Aí você pergunta, como pode isso acontecer numa igreja que parece ser tão saudável? E a resposta é que todos os movimentos que aquela igreja fazia haviam se tornado mecânicos. Eles faziam, mas já não sabiam por que faziam. Ou faziam com a finalidade e o propósito errados. Talvez se alguém nos perguntasse por que vocês pregam tal doutrina, nós colocaríamos N coisas antes de colocarmos a coisa principal. Se alguém perguntasse a nós nessa noite por que você vai à igreja, talvez você dissesse porque eu não tenho nada para fazer no domingo, porque eu quero levar meu filho para conhecer fulano. Irmãos, nós muitas vezes fazemos as coisas sem saber por que e por quem nós fazemos. Não adianta nada, irmãos, se nós chegarmos aqui, se nós cantarmos louvores, se nós lermos a Escritura em alto e bom som, se nós tivermos uma boa pregação, se nós não soubermos, irmãos, o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Há lá o mandamento, alguém pergunta a Cristo, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Cristo diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse amor, irmãos, deve ser um amor integral. Deve ser um amor revigorado. Deve ser não como um pavio que fumega, mas como uma chama acesa, que é
A principal finalidade da nossa vida é aquilo pelo que nós existimos, nos movemos, pelo que nós vivemos. Deus deve ocupar o centro principal da nossa existência, irmãos. Vir à casa do Senhor deve ser a principal atividade semanal do crente. Então, se alguém perguntar para nós por que nós viemos aqui nesta noite, a nossa resposta deve ser porque nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Cristo nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz, e hoje é o dia que a sua igreja se reúne para louvar pela obra que Ele fez por nós. Nós não devemos viver como cegos em tiroteio, como pessoas que andam tateando, vendo se pode achar alguma coisa que nos motive a estar aqui além de Cristo, irmãos. Cristo tem que ser suficiente para nos trazer aqui, para nos colocar em adoração, para nos fazer louvar o seu nome em meio às dificuldades, para ser como a igreja de Éfeso, só que com o primeiro amor reacendido. Spurgeon, comentando esse texto, ele diz que amar a Deus com todo o coração, alma e mente, significa engajar afeição, vida e intelecto inteiramente a Deus. É um mandamento vasto e exigente. Aí ele diz, Deus deve ocupar o trono mais elevado do coração. Amar a Deus apenas com admiração ou conhecimento não basta. É preciso amar de fato, com a totalidade do ser. Era isso que Éfeso não fazia. Uma igreja boa, uma igreja pujante, uma igreja grande. Ninguém fala heresia, né? Ninguém fala heresia naquela igreja. Eu sei que tem muitas pessoas com conhecimento bíblico aqui, que se chegar um pregador falando besteira, o irmão vai logo anotar embaixo. Heresia. Ou está errado, ou é questionável, bota uma interrogação lá. Como os bereanos, confere se aquilo que o pregador está falando está na Escritura. Mas será que nós fazemos isso de forma mecânica? Será que é só para demonstrar o nosso conhecimento bíblico? Para chegar e questionar o pregador no final e dizer, ó pregador, heresia. Ou porque nós fazemos, porque temos zelo pela obra do Senhor, pela sua igreja, pela sua casa. Qual é a finalidade daquilo que nós fazemos? Éfeso perdeu. Éfeso perdeu a finalidade. E talvez seja desesperador para eles receber a carta dizendo que ele já não ama. Imagine ser pego de surpresa a tal ponto, né? Você pensar que está fazendo tudo, mas rapaz, estamos evangelizando, estamos recebendo bem os visitantes, estamos fazendo visitas aos enfermos, cuidamos dos pobres, cuidamos das viúvas que não têm condição. E agora? Como é que Cristo manda, dizendo que o nosso amor se acabou? Vamos refletir, irmãos. Essa palavra nos chama, irmãos, à reflexão. Será que nós temos dado o lugar de Deus a Ele? Será que nós temos servido ao Senhor com o que temos, com o que somos, com o tempo que dispomos? Será que o Senhor ocupa de fato o primeiro lugar em nosso coração? O de Éfeso, ele não ocupava. Mas Cristo não só mostra o problema, irmãos, Ele mostra também a solução. Isso para nós é aliviador. Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro. Mas você tem a seu favor
o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Perceba que Cristo aponta o problema e também entrega a solução. E essa solução envolve basicamente 4 passos. O primeiro é lembrar de onde caiu. Lembre-se, pois, de onde você caiu. É um chamado à reflexão. Está dizendo: Éfeso, igreja, minha noiva, põe-se a olhar para trás e ver o que ficou pelo caminho. Onde foi que você perdeu o seu amor? Olhe para de onde você veio, olhe o caminho que você trilhou e perceba se em algum ponto esse amor não ficou lá estacionado e você veio sozinho. Em segundo, arrependa-se. A partir do momento que se olha e se reconhece que de fato não existe aquilo que um tempo existiu, o que sobra para nós, irmãos, é arrependimento, é contrição, é confissão, é chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, de fato, eu já não te amo como antes, de fato eu já faço as coisas de uma maneira que eu não sei por que eu faço e nem sei por que eu faço. De fato, Senhor, eu tenho falhado no caminho, Senhor, no trilhar, na trajetória, as muitas lutas, as dificuldades, o muito trabalho, a fadiga. Mesmo que eu tenha perseverado, Senhor, eu deixei algumas coisas no caminho. Terceiro, volte, repita, faça novamente aquilo que você fazia. Ele está dizendo: volte à prática das primeiras obras. Meus irmãos, é basicamente o que ele está dizendo àqueles irmãos vocês precisam novamente do beabá do Evangelho. O que é que vocês precisam? É um vasto conhecimento teológico? Não, vocês só precisam praticar as primeiras obras. E o que era essa primeira obra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo entendimento, de toda alma, de todo coração, de todo intelecto, de toda força, com tudo que aquele povo tinha. Olhe para as práticas das primeiras obras. Irmãos, parece que o coração daquele povo já não ardia. Será que você já se sentiu assim? Será que nós já nos sentimos assim? Vim à casa do Senhor com pesar no coração. Ou muitas vezes vim até alegre, mas uma alegria que não tem uma pessoa como fim, que não tem Cristo como centro. Uma alegria passageira, irmãos. Ele está dizendo: volte à prática das primeiras obras. E tem mais. Tem uma coisa que vocês estão fazendo que é correta. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, irmãos, eram tiranos que invadiram a igreja. Eram homens permissivos, que queriam usar da carnalidade, usar da graça, para fazer o que a graça não permite. E Cristo está dizendo: vocês odeiam o que aqueles homens fazem. As práticas daqueles homens não entram na igreja de vocês. Esse é o ponto positivo. Fora isso, vocês precisam mudar todo o resto, porque vocês se esqueceram do primeiro amor. E por fim, irmãos, Cristo faz um alerta e uma promessa. O alerta é que se não ouvirem aquilo que Cristo está falando, aquela igreja deixará de ser igreja. Porque ele diz: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aquela igreja seria tudo menos igreja. Clube,
reunião de pessoas conhecidas, mas sem saber a quem eles serviam, eles não seriam a igreja. E a promessa, irmãos? Um alerta e a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora a promessa. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Perceba, irmãos, que nós somos convidados a ouvir de forma atenta. Parece uma redundância, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Basicamente, na lógica, todo mundo tem ouvido, ainda que tem pessoas que não ouçam. Mas, quando Cristo diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é escutar, irmãos, com o coração aberto, para receber e para mudar. Não é permitir que as palavras do Senhor entrem no ouvido e saiam no outro, como se fosse uma coisa qualquer. Como se fosse uma música banal. É um conselho que diz respeito à eternidade daquele povo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não era João, não é o pastor, não é o seminarista. Quem está, irmãos, dizendo à igreja para ouvir é o próprio Senhor. Aquilo que se aplica a Éfeso, se aplica agora a nós também. Ouvir com atenção. E a promessa, irmãos? A promessa é se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nenhum de nós pode comprar, irmãos, esse fruto da árvore da vida. Mas Cristo prometeu: se vocês ouvirem as minhas palavras, eu darei de comer a vocês. Não é pelo esforço de vocês. Quem lhes dará de comer sou eu. Se vocês ouvirem atentamente, se voltarem, se vocês olharem para tudo que eu estou dizendo e considerarem, e se arrependerem, vocês comerão do fruto da árvore da vida. Será que isso é esperança para nós, irmãos? Será que o Cristo que passa na nossa cara os nossos defeitos, será que isso nos impressiona, de Ele não só olhar para aquilo que nós estamos devendo, mas olha também que se nós nos arrependermos, Ele fará por nós algo que ninguém mais pode fazer, irmãos, que é nos dar de comer da árvore da vida. Há uma eternidade que espera os crentes. Há uma vida além dessa, por isso que o alerta se faz importante para todos nós. Ouça, 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 ouçamos o que o Espírito diz à igreja. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que tu deixaste o teu primeiro amor. Rápidas aplicações, irmãos. O que nós devemos ver de positivo nessa igreja? A sua pureza doutrinária é algo que nós podemos elogiar, como Cristo elogiou. Nós devemos, irmãos, olhar para esses irmãos e se espelhar neles nesse sentido. Nós devemos amar a Escritura, devemos amar a palavra, devemos amar a exposição da Escritura, aprendendo com aqueles irmãos. A segunda lição que nós podemos aprender é que nós somos muito suscetíveis a fazer as coisas de forma mecânica, sem propósitos, sem intuito, sem saber o que nós estamos fazendo. E o alerta é justamente esse. Olhe para você nesta noite. Olhemos para nós nesta noite. Como nós temos nos portado, irmãos? O que significa para nós estarmos na casa do Senhor, nessa noite aqui ouvindo a sua palavra? O que significa entrar naquelas portas? O que significa colocar-se de joelho, adorar o Senhor, colocar-se de pé, louvar o nome do Senhor, dar glória a Deus, aleluia? Será que não é mecânico? Será que não entrou no costume?
Terceiro, irmãos, se a igreja não amar a Cristo, se Cristo não for o centro, nós perdemos o nosso status de igreja. Se nós viermos aqui, irmãos, por qualquer outra coisa, ou por qualquer outra pessoa que não seja Cristo, nós seremos tudo menos igreja. Podemos ser uma família, 2 famílias, um clube social, um ajuntamento de pessoas que têm algo em comum, mas nós não merecemos o nome de igreja, porque a igreja tem um cabeça, e se nós não amarmos esse cabeça, nós não fazemos parte desse corpo que é a igreja. Que Deus nos permita, irmãos, sempre ser igreja, sempre permanecer de pé, sempre permanecer olhando para Cristo. Que Deus nos permita, irmãos, olhar para o conselho que Ele dá a Éfeso e aceitar esse conselho para nós também. Que nós possamos fazer uma revisão, que nós possamos olhar com esperança, porque Cristo nos propôs a solução e é Ele próprio. Cristo não só aponta o erro, Cristo não só nos corrige, Ele nos deu a solução, irmãos. Nós temos a solução. Nós temos a pessoa que foi no nosso lugar porque nós não conseguimos fazer. E Ele está dizendo assim: a única coisa que vocês precisam é de mim. Se tudo que nós tivermos, irmãos, nesta noite, for Cristo, nós temos tudo. Se Cristo for, repito e encerro, a única coisa que nós temos nessa noite, nós temos tudo. E temos uma garantia de que passaremos uma eternidade ao lado desse Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.